Meus irmãos, hoje mais uma vez nós voltamos a nossa atenção para o livro de 2 Crônicas. A última vez que nós estudamos este livro, ou meditamos nesse livro, nós falamos um pouco sobre a importância da casa de Deus. Falamos sobre a igreja, não despreze a igreja, e é claro que ao falar sobre a igreja falamos sobre o templo. Não desconsideramos, irmãos, que a palavra de Deus menciona a igreja em dois aspectos: o lugar de adoração, que não deve ser desprezado, como igualmente não deve ser desprezado a igreja, o corpo de Cristo. Mas ambos, o corpo de Cristo que é formado por cada crente, quanto a igreja, o local onde nós adoramos ao Senhor, é importante para Deus, e deve ser considerado também importante por cada crente. Sem dúvida, importante. E de certa maneira, o texto de hoje também nos leva a pensar e a considerar na importância da casa de Deus. Nos faz pensar no valor que ela tem, porque aqui em 2 Crônicas, capítulo 3, nós vemos então o início da construção do templo. Salomão está começando a obra, e nós sabemos que o propósito de Salomão não era construir qualquer templo, era construir um templo que representasse a grandeza de Deus. Devia ser algo grande e devia ser algo glorioso, e é isso que nós percebemos nos primeiros versos. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, no lugar certo, porque até a palavra Moriá, o nome do monte, significa isso: onde Deus vê, onde Deus está presente, onde Deus ordena ou transmite as suas ordens para o seu povo. Não sei se os irmãos sabem, mas foi no mesmo monte, na mesma região, onde Abraão foi levado por Deus para sacrificar o seu filho. E é muito provável que seja neste monte onde foi construído o templo, em que Abraão descobriu que lá Deus proverá. Depois você pode ver isso em Gênesis 22. Você lê lá Gênesis 22 e você vai ver exatamente essa descrição em que Deus diz: vai para as montanhas de Moriá, e lá eu te mostrarei onde você vai subir e preparar um altar para adorar, oferecer o seu filho como sacrifício. E foi exatamente neste monte de Moriá onde Davi, depois de ter cometido seu pecado, Deus estava repreendendo o povo, ou melhor, dizimando a nação de Israel, que ele é levado por um anjo a este monte para lá adorar o Senhor. E foi ao adorar a Deus naquele lugar que ele viu o anjo, por uma ordem de Deus, colocar a espada na bainha, e ele decidiu que o melhor lugar para construir o templo era ali. Salomão considerou isso valioso, como quem talvez de forma indireta diga para cada um de nós que precisamos lembrar que é dentro do templo, na casa de Deus, que Deus manifesta a sua presença. E fala com quem? Fala com o seu povo. De forma direta ou indireta, Deus neste lugar santo fala conosco. Não é só por meio do pastor, não é só por meio da pregação da sua palavra, mas eu não sei se para vocês também é assim, mas desde a minha conversão, sempre achei na casa de Deus um lugar onde para mim trazia satisfação, e ainda traz prazer, paz para minha alma. É o lugar onde eu me sinto à vontade para falar com Deus, muito mais do que na minha casa, para abrir o meu coração diante de Deus, para buscar a face de Deus, a direção de Deus para a minha vida. E Salomão reconhecia isso. Não foi à toa que o templo estava sendo construído neste lugar. Vemos aí a descrição de uma coisa maravilhosa. As medidas do templo eram grandioso, cada parte, para mostrar a grandeza de Deus e a glória de Deus, todo coberto de ouro. Nem sei dizer para você
como devia ser. Tentaram fazer uma réplica do templo de Salomão, mas eu duvido que as paredes sejam revestidas de ouro. Esse era. Então devia ser algo lindo. E você pode imaginar por dentro você entrar no salão revestido de ouro. Ouro e pedras preciosas. Devia ser algo de encher os olhos. Que coisa grandiosa. Adornou também a casa de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim, é o que nos diz o versículo 6 de 2 Crônicas, capítulo 3, o capítulo do qual vem a nossa meditação de hoje. Então ele passa a fazer o Santo dos Santos, versículo 8, e mais uma vez vemos todas as paredes sendo revestidas de ouro. Os pregos usados ali eram também de ouro. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu todos os cenáculos. E chama a atenção ver que ele construiu dentro dessa parte dos santos 2 querubins grandiosos, cujas asas juntas mediam 20 côvados, cerca de 10 metros, de 10 a 12 metros. As asas dos querubins tocavam de um canto, de uma extremidade do templo até a outra. 20 côvados era a asa dos 2 anjos, viu? Uma das asas media 5 côvados, 2,5 metros, e tocava da extremidade da parede até onde estava o anjo. A outra asa tocava do anjo até a ponta da asa do próximo anjo. E assim os 2 anjos na entrada dos santos, com a face voltada para onde? Para o lugar santo, onde Deus manifestava a sua presença. Talvez para que todos aqueles que entrassem ali entendessem que agora estavam na presença santa de Deus, onde os anjos têm o privilégio de dia a dia estar exaltando o nome do Senhor. É maravilhoso. Não é à toa que Salomão foi dotado de uma sabedoria sem igual, inigualável. Cada detalhe pensado com um propósito. Não sei se foi bem este o propósito, não posso afirmar. Na verdade o texto aqui é só uma descrição. Não posso obrigar o texto a falar o que ele não diz. Ele está descrevendo o que Salomão fez. Eu apenas imagino, porque creio que tudo o que eles fizeram tinha um propósito. Tinha um propósito. Não apenas lembrar que Deus estava ali presente, mas mostrar que se os anjos adoram a Deus, nós também devemos adorar. E no meio de tudo aquilo que vem descrevendo de coisas grandiosas, o que me chamou a atenção, e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, se encontra aí a partir do versículo 15, que diz que no meio de tudo aquilo que ele estava fazendo, fez também diante da casa de Deus 2 colunas de 35 côvados de altura. Alguns teólogos discutem se eram mesmo 35 côvados, que daria cerca de 18 metros de altura. Eles acham isso um exagero, e aí dizem, não, provavelmente foi um erro, deve ser só 18 côvados, cerca de 9 a 10 metros de altura. Eu não sei dizer para você se é mesmo. Qual das medidas está certa? Eu só sei que a coluna era grande. Sejam 10 metros de altura, sejam 18 metros, eram colunas imponentes, que foram colocadas na frente do templo, na entrada.
Versículo 17 diz: levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e a da direita chamou-lhe Jaquim, e a da esquerda chamou Boaz. E eu estava lendo esse texto, e enquanto pensava o que nós podemos aprender com a palavra de Deus, fora tudo que nós já aprendemos sobre a importância da casa de Deus, para ouvirmos a voz de Deus, ou de estarmos aqui adorando o Senhor, poder notar que logo na entrada deste templo haviam 2 colunas, e cada uma tinha um nome. E se você conhece um pouco da tradição judaica ou da cultura judaica, você vai saber também que o judeu sempre escolhe um nome com propósito, com características especiais que precisam ser lembradas. Você vai notar que Jacó foi chamado de Jacó porque achavam que ele ia nascer primeiro, ele não nasceu. E aí, por causa disso, o nome dele significava enganador, desde o nascimento, porque eles achavam que isso descrevia bem quem ele era. Esaú, por ser um pouco mais ruivo, foi chamado assim porque Esaú vem da palavra que significa vermelho, de uma raiz da palavra que significa vermelho. Então cada nome escolhido pelo povo judeu tinha um propósito, descrever de certa maneira quem era a pessoa. Então vocês vão lembrar, quando João Batista nasceu, que perguntaram qual era o nome, o pai dele não podia falar, a mãe dele disse: é João. E todos questionaram: por que João? Não tem nenhum João na família? E aí ele escreveu: o nome vai ser João, porque quem decidiu? Deus. Então nós entendemos, estudando um pouco a cultura judaica, que cada nome tinha um propósito, e não foi sem propósito que essas colunas foram colocadas na frente com os seus respectivos nomes, porque nós entendemos que a coluna serve para quê? Para sustentar. Mas aquelas na frente sustentavam o quê? Provavelmente nada, mas sustentavam o nome. Tinham nomes específicos e foram colocados talvez como um monumento, para que todos, ao chegarem na casa de Deus, olhando para as colunas, já lembrassem por que estão ali. Porque as colunas chamavam Jaquim e Boaz. Jaquim significa ele estabelecerá. Deus estabelecerá, é Deus quem vai firmar, é Deus quem vai fixar a sua vida, firmar a sua vida, sustentar a sua vida. Então tinha um propósito: lembrar para o povo judeu, antes mesmo de entrar na casa de Deus, que a firmeza com a qual são sustentados vem de Deus. Vem de Deus. O Salmo de número 100, versículo 3, temos lido bastante esse salmo, não é? Que nos faz lembrar de servir a Deus com alegria e tantas outras coisas importantes, como celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. Diz no verso 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. E aqui é claro que está descrevendo Deus como aquele que nos firma e faz de nós quem nós somos. Foi Deus quem estabeleceu a cada um de nós como parte do seu povo, como seus filhos. Foi Deus quem nos estabeleceu. Como o povo precisava entender que era Deus quem iria estabelecê-los, fixá-los no lugar e mantê-los ali firmados, fundamentados.
alicerçados, inabaláveis. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, não é? Por meio, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Por quê? Somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Foi Deus quem estabeleceu, nos firmou e fez de nós uma nova criatura. É Ele quem firmará os nossos passos. Então, de certa maneira, essa palavra era para trazer esperança. É Deus quem firmará vocês, quem vai firmar vocês. Era uma palavra de esperança. Lá em 1 Pedro capítulo 5, eu achei até interessante que Pedro talvez tenha lembrado disso. Primeira Pedro capítulo 5. Olha o que diz o versículo 8. Eu vou ler até o verso 10, ou perdão, até o 11. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês viram a confiança de Pedro? Se queremos permanecer firmes e resistir firmes, precisamos entender que essa firmeza que nos sustenta, ela vem de Deus. E onde é que nossa fé é firmada? Onde é que nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo? Onde é que nós adquirimos conhecimento para crescer e ficar cada vez mais firme? Na casa de Deus. Então talvez aquela coluna esteja dizendo para cada um que chega que você veio para o lugar certo. É aqui onde a sua fé será firmada, sustentada. E é claro que essa coluna é complementada pela outra. Jaquim significa Ele estabelecerá, Ele firmará a sua vida. E a outra, Boaz, significa nele está a força. A força que precisamos para permanecer firmes vem de Deus. É interessante, não é? Olhar para o texto e perceber esses detalhes. Tinha um propósito. Sabe, você precisa de firmeza. Você está precisando de força para resistir ao inimigo e obter vitória nas lutas que você está enfrentando. Então entra. É na casa de Deus que você vai encontrar tudo isso que você está precisando. É na casa de Deus. Esse é o lugar certo. Essas colunas estão aqui para você lembrar disso. Que é Deus quem vai te firmar e é Deus quem vai te fortalecer. A força que você precisa vem de Deus, está em Deus. Que coisa maravilhosa para você lembrar logo de cara. Talvez olhando lá de longe, talvez já passando na rua, o povo vinha passando, olhava lá e lembrava das colunas. Por que aquelas colunas estão ali?
A coluna Jaquim e a coluna Boaz. Para lembrar que Deus vai me firmar e me fortalecer. Ele vai me sustentar e vai me preparar para a batalha. Que é isso que traz a ideia de fortalecer. É Deus nos preparar, deixar prontos, equipados, fortalecidos. E isso faz lembrar Efésios capítulo 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para poder resistir diante das astutas ciladas do maligno. Para você não cair, Deus te firma. E para você enfrentar, Deus te fortalece. É maravilhoso ver como a palavra de Deus se completa e quantas coisas preciosas nós podemos observar em detalhes tão pequenos. Talvez se fôssemos destrinchar tudo que a palavra de Deus descreve aqui, ficaríamos ainda mais maravilhados. Mas qual de nós é capaz de conhecer de forma profunda ou perfeitamente de Deus? Tudo aquilo que Deus intentou ensinar para o seu povo, em tudo aquilo que Ele fez. E é claro, irmãos, que estou destacando aqui o nome dessas colunas, porque Deus tinha um propósito com isso. Não foi à toa que Ele mencionou no livro de Reis, mencionou no livro de Crônicas, Ele fez questão de destacar e repetir o nome dessas colunas. Ele tinha um propósito. Do contrário, Ele teria apenas dito: Ele fez 2 colunas lá na frente, ponto, acabou. Mas não foi assim. Ele fez questão de destacar que foram feitas 2 colunas, elas eram grandiosas e cada uma tinha o seu nome, porque este nome trazia uma mensagem para todo o povo de Israel, uma mensagem que devia confortar o povo e também trazer esperança. Deus pode te firmar, Deus pode te fortalecer. Se você passar por essas portas, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Não é à toa que talvez essa mensagem poderia ser muito bem chamada Não Despreze a Casa de Deus, parte 2, a continuação da mensagem anterior, porque também nos faz pensar quão valioso é estar na casa de Deus. Por que o salmista disse tantas vezes que amava a casa de Deus? Eu alegrei-me quando me disseram, só o fato de me dizerem: vamos para a casa de Deus, já encheu meu coração de alegria. E é o prazer que devia estar também presente em nossos corações, no coração de cada crente, cada filho de Deus, o prazer de estar na casa de Deus, com o povo de Deus, na presença de Deus. Como o texto aqui descreve, o lugar onde Deus se manifesta, está presente vendo o seu povo, ordenando, ou seja, compartilhando com o seu povo direção à sua vontade, o que precisa ser feito. O lugar onde nos reunimos para adorar o Senhor, como os anjos na presença de Deus. Porque até os anjos, de certa maneira, desejariam fazer o que Deus ordenou para nós, mas não podem. Ficam lá só observando o que o povo está fazendo e como está fazendo. Mas é aqui onde a nossa fé é firmada e fortalecida por Deus. 1 Pedro ainda, capítulo 4. Eu não li Efésios capítulo 6, depois você pode ler com calma, eu sei que é um texto bastante conhecido. Ele começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poder resistir às astutas ciladas do maligno. E aí começa a descrever a armadura que vem de Deus, sem a qual nós não temos força e poder nenhum para resistir ao maligno. 1 Pedro capítulo 4. A partir do versículo 7, nós vamos ler só até o versículo 11, diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas almas.
Puxa, parece que Pedro escreveu realmente para nós. Para cada cristão do século 21, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, julgue bem, avalie bem o que está acontecendo, e sejam sóbrios a bem das vossas almas. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está falando das atitudes que os crentes devem ter, especialmente sabendo que Cristo está voltando. É o que Deus espera de cada um de nós. Cada uma dessas atitudes. Aí chega no verso 11, ele diz o seguinte: se alguém fala em nome de Deus, que fale então de acordo com os oráculos de Deus, com as revelações que Deus deu. Está aqui a revelação de Deus. Se você fala em nome de Deus, então fale o que Deus disse, não invente história. Se alguém serve, faça-o no que? Na força que Deus dá. Na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A força que precisamos para servir uns aos outros e servir ao Senhor vem de Deus. Portanto, meu querido, é aqui que a sua força é renovada, é aqui que a sua esperança é renovada, é na casa de Deus que você vê o seu vigor voltando depois de uma semana cansado ou exausto de tanto lutar com tantas coisas. É aqui que Deus vai firmar a sua fé, e é na sua casa que Deus vai fortalecer você para mais um dia de muitas batalhas. Tudo o que você precisa está aqui. Romanos capítulo 11. Apenas concluindo a nossa meditação, é claro, versículo 33 a 36. Lembrando de quão maravilhoso é o nosso Deus sustentando as nossas vidas e nos fortalecendo para cada batalha. Romanos 11, versículo 33 a 36, Romanos 11, 33 a 36, nos faz lembrar de algo que nós não deveríamos esquecer. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O povo deveria passar na frente do templo e lembrar porque aquelas colunas estão lá. E eles deveriam entrar por aquela porta, lembrando que aquelas palavras ou aquela representação também é para as suas vidas. Deus estabelecerá, nele está a força. Lembre-se disso cada vez que você vem à casa de Deus. Aqui é de fato o lugar onde Deus se manifesta, e Deus fala com o seu povo, orientando o seu povo para a sua vida, para a jornada de cada dia. É neste lugar que nós adoramos o nome do Senhor, e é neste lugar onde as nossas forças são renovadas, a nossa fé é firmada, e sustentados por Deus,
saímos renovados para continuar nossa batalha de cada dia. Que Deus possa fazer dessa lembrança um fato constante em nossas vidas, para que possamos ser gratos ao Senhor, por termos a oportunidade de estar neste santo lugar, adorando o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.